Muito boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Eu sou a Sara, gerente de comunicação e novos negócios da Galena. Estou juntamente com a Rita, da Yala, o Raul e a doutora Denise, né? Juntamente com a Flávia aqui da Galena, que já se apresentou anteriormente. Quando a gente pensou nesse webinar, né? A gente pensou em trazer conhecimento para vocês, né? E estar junto com a Rita e com o Raul, que são a Rita da Yala e o Raul da Bioibérica, que são duas empresas muito importantes parceiras da Galena há tanto tempo, né? A gente nos trouxe a grande felicidade de poder fazer esse webinar juntamente com a doutora Denise de Carvalho, que é a nossa estrela da noite. Então, com vocês, eu vou deixar a palavra da Rita para apresentar um pouquinho sobre a Yala, né? E depois continuamos aí com o nosso evento. Obrigada, Sara. Boa noite, pessoal. Para a gente é um prazer, como a Sara disse, estar participando desse evento, né? Junto com a Galena, que é um cliente, parceiro nosso de longa data, e com a Bioibérica, que é o nosso fornecedor também aí já faz um tempo. A Yala é uma empresa que está há 50 anos no mercado. Nós somos distribuidores de ingredientes, né, e de insumos farmacêuticos. É uma empresa pautada principalmente na inovação. A gente costuma dizer que está no nosso DNA, trazendo sempre produtos diferenciados, produtos que possam trazer mais qualidade de vida e sanar as dores da nossa população. E sempre com as inovações, a Ayala tem essa parceria com a Galena, né, distribuindo os nossos produtos. Então, para a gente é uma honra estar podendo fazer esse evento para vocês. A gente espera que todo mundo aproveite, goste do produto e a gente está à disposição. Agradeço mais uma vez a Galena e a Bioibérica e a todos vocês que vão assistir o webinar. Muito obrigada. Muito obrigada, Rita. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso webinar. Eu sou a Flávia Semiguini, gerente de inovação e desenvolvimento técnico da Galena, e agora eu dou as boas-vindas e também passo a palavra para o Raul, nosso representante da Bioibérica, que vai falar um pouquinho sobre a empresa. Raul, é com você, bem-vindo e muito obrigada. Hola, buenas noches a todos. Soy Raúl León, responsable pelas ventas da divisão da Human Health da Bioibérica. É um grande prazer participar deste webinar. Hoje, junto como nosso distribuidor Ayala, é a empresa Galena. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Permítanme começar con una presentación. ¿Pueden confirmar si es posible ver la presentación? Estamos vendo sim, Raul. Obrigado. Somos una empresa global de ciencias de la vida con más de 45 años de experiencia, especializada en el desenvolvimiento y comercialización de ingredientes de origen biológica con alto valor agregado para la salud humana, animal y agricultura. Hacemos parte do Grupo SARIA, uma organização internacional focada em soluções sostenibles, transformando produtos animais em recursos valiosos, sempre com forte compromisso com qualidade, responsabilidade e sustentabilidade. Dentro da nossa divisão de saúde humana, desenvolvemos soluções inovadoras basadas em evidência científica com foco na melhoria da qualidade de vida. Hoje, gostaria de apresentar brevemente um dos nossos ingredientes mais inovadores, o Daugest. O Daugest é um ingrediente à base de enzima de aminoxidasa, desenvolvido para completar os níveis desta enzima no organismo, contribuindo para o correcto metabolismo da histamina. Este conceito é especialmente relevante para pessoas com deficiência de Down ou sensibilidade à histamina. Somos uma empresa farmacêutica e, como tal, tratamos todos os nossos ingredientes com os mais altos padrões de qualidade, garantindo o cumprimento das certificações mais exigentes do sector.
Um dos nossos principais pontos fortes é a rastreabilidade de matéria-prima. Garantizamos um controle total ao longo de todo o processo produtivo, nos nossos 9 centros de produção distribuídos globalmente, assegurando consistência, segurança e qualidade em cada etapa. Além disso, somos pioneiros em economia circular. A nossa matéria-prima provém das nossas empresas parceiras dentro do Grupo Saria, o que nos permite otimizar recursos e dar uma nova vida a subprodutos, transformando-os em ingredientes de alto valor para a saúde humana, animal e vegetal. Fomos avaliados positivamente por algumas das entidades mais reconhecidas a nível internacional, como EcoVadis e certificações ISO, o que reforça o nosso compromisso com a qualidade, sustentabilidade e responsabilidade corporativa. Por fim, acreditamos firmemente que a colaboração e desenvolvimento conjunto são a forma mais sustentável de gerar valor e continuar a contribuir para a melhoria da qualidade de pessoas. Será um prazer compartilhar mais detalhes com vocês ao longo dessa sessão. Muito obrigado por atenção. Muito obrigada, Raul. É sempre uma alegria, né, participar de webinars e também poder apresentar produtos que são desenvolvidos com tanto cuidado, com tanto carinho, com base em sustentabilidade, com tanto rigor técnico e científico como os da Bioibérica. Então, muito obrigada. E agora, para apresentar tecnicamente o ingrediente principal da noite, né, que é o Dalgest, eu convido a falar a Beatriz Lopes. Também vai oferecer algumas dicas para os nossos parceiros farmacêuticos que estão nos acompanhando, tá bom? Beatriz, fique à vontade, bem-vinda, é com você. Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse grande ativo. Vou iniciar aqui compartilhando minha tela com vocês. Vocês conseguem visualizar? Sim. Sim, conseguimos. Bom, o falar do Dalgest é uma grande honra, ainda mais falar dentro do mercado magistral, porque a gente tem grandes possibilidades de gerar mais qualidade de vida, principalmente para aqueles pacientes que têm o quadro de intolerância à histamina e que muitas vezes não têm opções no mercado de realmente terem benefícios sustentáveis com ele. Para a gente falar um pouco mais sobre o Dalgest, ele é um extrato 100% natural obtido do rim suíno, que é naturalmente rico na DAO, que é a enzima de aminoxidase. O Dalgest é indicado principalmente para aqueles indivíduos que possuem intolerância à histamina, e um grande diferencial que a gente já tem logo aqui de entrada é o teor e a atividade enzimática do Dalgest. Tanto a Bioibérica quanto a Galena quiseram trazer o que há de melhor quando a gente pensa em DAO para o mercado. E isso a gente consegue trazer através do que está sendo aprovado pela Comissão Europeia. Como aqui no Brasil nós não temos normativas ainda que falem sobre essa utilização de DAO, para que a gente garanta toda a segurança e eficácia, tanto o teor quanto a atividade enzimática presentes no Dalgest e são aquelas que estão aprovadas na Comissão Europeia. É por isso que o nosso ativo tem uma dosagem fixa de 4,2 miligramas. E um ponto muito importante da gente ressaltar é toda a rastreabilidade e confiabilidade que a gente tem durante todo o processo de obtenção do Dalgest. Como a gente pôde observar com o Raul, quando a gente fala da Bioibérica, ela é uma empresa que tem uma responsabilidade muito grande por trás do desenvolvimento dos ativos e com o Dalgest isso não é diferente. E como que o Dalgest ele vai atuar? Basicamente, ele vai atuar degradando a histamina proveniente da alimentação. No intestino, especificamente, que é onde a gente encontra a DAO, ela vai realizar um processo de catalisação da oxidação da histamina, aquela que, como eu falei, ela é proveniente da alimentação. Isso vai fazer com que nós tenhamos melhora nos sintomas daqueles indivíduos que possuem intolerância histamínica. Quais são esses sintomas? Desde tontura, congestão nasal, coriza e outros desconfortos gastrointestinais,
E todos esses sintomas a gente consegue observar depois melhor com a doutora Denise, que vai explanar melhor para a gente sobre esses benefícios que a gente tem de utilização da DAO, principalmente para esses pacientes que têm essa intolerância histamínica e que muitas vezes não tinham opções para trazer melhora da qualidade de vida. Aqui nós destacamos 4 principais estudos que foram realizados com o nosso ativo. Os 3 primeiros foram in vitro, então para determinar desde mecanismo de ação, eficácia e segurança, e o quarto e último estudo foi realizado em vivo. Esse primeiro estudo, ele avaliou desde a absorção até a atividade enzimática do Dalgest. Para que a gente avalie, primeiramente, a atividade enzimática do Dalgest, ou seja, da DAO presente no Dalgest, foi realizado a incubação de 4,2 miligramas do Dalgest, ou seja, da dose usual do ativo, a 37 graus Celsius por 5 horas, juntamente com diferentes concentrações de histamina, de 15 e de 30 miligramas por litro. A gente consegue observar aqui no gráfico que em ambas as concentrações de histamina, a gente teve a redução significativa da atividade, né, da enzima, mostrando a atividade enzimática do Dalgest com excelência. Para que a gente observe a absorção do ativo, foi realizado um modelo de saco intestinal evertido. O que é isso? A parte interna do intestino, ela fica voltada para fora, então é como se fosse que a mucosa intestinal, ela fica exposta e a gente consegue avaliar esse poder de permeação do ativo. Quando a gente pensa na utilização da DAO, é importante destacar que a DAO ela está presente no intestino e mostrar que ele não foi absorvido, que ele permaneceu no lume intestinal, mostra realmente a capacidade que ele terá de interagir com a histamina proveniente da alimentação e gerar os benefícios para os pacientes com intolerância à histamina. E foi justamente isso que foi demonstrado. É importante ressaltar que isso também serve como uma justificativa para a utilização das cápsulas gastrointestinais, que é recomendado na manipulação do ativo. Ah, desculpa, gente, eu não falei anteriormente, mas fiquem à vontade para tirar dúvidas, questionamentos, mas também no final do nosso webinar, a gente terá um momento dedicado para isso, mas caso surja alguma dúvida, a gente está à disposição. O segundo estudo, ele avaliou a atividade enzimática da DAO em suplementos que já estão no mercado. Para essa avaliação, foram avaliados 5 produtos, sendo os 3 primeiros contendo DAO de origem animal, o P4, que é o DAO de origem vegetal, e o quinto, que é o P5, que contendo o Dalgest associado à vitamina C. O que foi possível observar no estudo foi que o Dalgest, juntamente com a vitamina C, observou uma maior percentual de degradação da histamina. Por quê? Durante a degradação da histamina, naturalmente ocorre a maior liberação de radicais livres. E é importante a gente associar um antioxidante, como por exemplo a vitamina C, para que a gente reduza esse estresse oxidativo que é gerado e melhore, portanto, a qualidade de vida dos pacientes, até quando a gente pensa em longevidade, mas também conter esse estresse oxidativo também é essencial para que a gente não gere uma ativação do sistema imunológico para que ele também sintetize mais histamina. Então, isso tudo é importante, é uma via que a gente precisa destacar a importância da utilização dos antioxidantes juntamente com a DAO para que a gente tenha um efeito mais completo no cuidado do nosso organismo. Nesse terceiro estudo, algo que vocês podem me questionar, mas Bia, se a gente está utilizando, no caso, a DAO junto com a vitamina C, como a gente vai saber que a DAO presente no Dalgest isoladamente trará benefício? É justamente isso que esse estudo demonstra, que tanto a DAO juntamente com a vitamina C ou somente a DAO presente no Dalgest, juntamente com diferentes concentrações de histamina, reduziu de forma significativa essa histamina, ou seja, foi capaz de degradá-la, mostrando então um benefício tanto da DAO isolada quanto associada ao antioxidante, com benefícios então para os pacientes com intolerância histamínica. Claro que quando a gente trabalha com associação, a gente tem uma ação potencializada. E o nosso último estudo, que é o estudo em vivo, é um estudo observacional
observacional que foi realizada avaliando a segurança e eficácia do Dalgest. Esse estudo ele foi realizado em 82 voluntários, entre 18 e 65 anos, que já tinham um quadro de intolerância à histamina e administraram 4,2 miligramas de Dalgest juntamente com a vitamina C e a catalase, ou seja, 2 antioxidantes. 20 minutos antes da principal refeição do dia, e o estudo teve como duração 4 semanas. Só que o que é interessante nesse estudo? Logo na primeira semana de utilização, já foi possível observar redução significativa dos sintomas relacionados à intolerância à histamina. Então, a gente pode observar uma redução de 85% de sintomas relacionados à dor de cabeça, tontura, diminuição de 94% de desconfortos como flatulência, constipação, diarreia, que estão relacionados ao trato gastrointestinal, diminuição de 89% de rinite, congestão nasal, dispneia. Quando a gente pensa na parte cutânea, ele ainda foi capaz de reduzir em 98% os quadros de prurido, eructação cutânea, eczema e outros desconfortos que a gente sabe que é comum nos pacientes que têm esse quadro de intolerância à histamina, e também uma redução de 36% na parte cardiovascular, então taquicardia, hipotensão, que são comuns também nesse tipo de paciente. Esse estudo ainda elencou que já na primeira semana, mais de 50% de melhora dos sintomas foi observada em 85% dos pacientes. Ou seja, a gente consegue oferecer já qualidade de vida e bem-estar para aquele paciente que está sofrendo com essa intolerância à histamina desde a primeira semana de utilização do ativo, reduzindo toda essa sintomatologia relacionada a esse quadro. Aqui a gente separou para vocês algumas sugestões de formulação juntamente com o Dalgest. Então, a gente pode trabalhar com ele isolado, 4,2 miligramas, 15 minutos, 15 a 20 minutos antes das principais refeições, ou associado com a vitamina C, e aqui a gente colocou o Dimples, porque ele contém a catalase, mas além disso ele ainda contém glutationa peroxidase, sódio, ou seja, ele traz realmente um pool de antioxidantes que irá trabalhar juntamente em sinergia com o Dalgest para trazer melhor qualidade de vida e potencializar os resultados no nosso paciente. Aqui a gente também recomenda que a dose seja administrada de 15 a 20 minutos antes das principais refeições. Aqui algumas observações, a gente sabe que além dos prescritores que estão aqui com a gente também tem alguns farmacêuticos e a gente deixou algumas dicas de manipulação desse ativo. Primeiramente, a gente destaca a importância de manipular em cápsulas gastroresistentes, porque como a gente viu, ela é fundamental para que a gente garanta a ação do nosso ativo, para que não haja degradação no suco gástrico e depois ela chegue no intestino onde ela vai ser liberada e realmente ter ação local lá no lume intestinal. É importante manter a formulação em refrigeração de 2 a 8 graus. Não precisa realizar fator de correção no ativo, justamente porque a gente tem essa dosagem de 4,2 miligramas, de acordo com o que é preconizado pela Comissão Europeia, ou seja, de acordo com o que realmente vai trazer segurança e eficácia para os nossos pacientes. E ele é um ativo que também não vai requerer nenhum recipiente especial para manipulação. Bom, isso são algumas das informações referentes a esse ativo. Ele é um ativo que oferece muita qualidade de vida para quem está passando por esse quadro de intolerância à histamina. E eu acho que a gente deve destacar muito que as farmácias magistrais, através dos prescritores, têm a oportunidade muito grande de levar uma DAO, ou seja, a enzima de aminoxidase, como forma realmente de reduzir esses desconfortos em relação a essa doença. Bom, muito obrigada e eu fico à disposição. Muito obrigada, Beatriz. Logo ao final do nosso webinar, nós teremos alguns momentos, alguns instantes para esclarecimento de dúvidas. E agora, lógico, né, gente, mais do que esperada, né, no momento, a doutora Denise de Carvalho,
que vai mostrar para a gente todos os benefícios, né, da utilização do Dalgest, né, na tratativa aí de pacientes com essa intolerância à histamina. E olha que interessante, né, pessoal? Mais uma vez a gente mostrando a versatilidade para o mercado magistral, afinal de contas, o Dalgest não precisa ser manipulado exclusivamente isolado e nem precisa de fator de correção, mas vocês também já podem cuidar da saúde integral do paciente, incluindo aí um antioxidante, que também vai potencializar, né, vai otimizar a funcionalidade da enzima de aminoxidase presente no ingrediente. Então, dito isso, doutora Denise, muito obrigada por aceitar o convite. É uma honra tê-la aqui conosco essa noite, né? Realmente a mestra que sabe tudo a respeito de intestino para orientar, né, todos os participantes aqui a respeito da utilização do ingrediente, como cuidar adequadamente também, né, dos nossos pacientes com essa síndrome histamínica, que realmente é muito complicado de diagnosticar, muito complicado de tratar. Doutora, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, muito obrigada, e agora passo a palavra a você. Muito obrigada, Flávia, obrigada a Galena, obrigada, né, a Ayala também, né, obrigada por confiarem no meu trabalho, espero que vocês gostem bastante. A gente vai falar um pouquinho profundo hoje sobre as condições que cursam com o aumento da histamina, né, não necessariamente apenas a intolerância histamínica. Então nós vamos até expandir um pouco para quem acha que o uso de uma deaminoxidase seria apenas na intolerância. Tem um pouquinho mais do que isso. Então eu vou compartilhar aqui a minha aula. Tá todo mundo vendo? Tá? Estamos sim. Então tá jóia. Só aqui. Então vamos lá, né? Falando, claro, que o nome da aula é intolerância histamínica, mas vocês veem já que eu começo com aspas, tá? Porque nem sempre a histamina aumentada é apenas por intolerância, embora todas as formas de aumento histamínico podem ser tratados com a deaminoxidase, tá? Tratados ou pelo menos manejados. Então, a intolerância real, né, se refere à incapacidade enzimática para lidar com o conteúdo histamínico de certos alimentos. Então, alimentos já detêm histamina, porém, a histamina também pode ser produzida dentro dos intestinos, tá? Esse nome, a meu ver, está inadequado porque nem sempre a causa da elevação histamínica é uma deficiência enzimática per se. O aumento da histamina pode acontecer por outras condições, mesmo com uma atividade enzimática normal. E isso é importante, meus queridos, porque a gente já entra no diagnóstico. Nem sempre a atividade da deaminoxidase normal corresponde à ausência de aumento de histamina, tá? E a intolerância também é diferente da intoxicação histamínica, que pode acontecer por alimentos que são contaminados pela histamina, tá? Então, que eles vêm com uma carga histamínica muito alta. Então, quem que é a histamina, né, que a gente está tanto falando aqui? A histamina é uma amina biogênica, então, como o próprio nome diz, né, ela é uma amina derivada de um aminoácido, biogênica, porque ela é gerada por micro-organismos, tá? Então, ela é gerada a partir de uma atividade biológica e ela é sintetizada a partir do seu aminoácido precursor, a histidina, através de uma reação que nós chamamos de descarboxilação. Então, aqui é a reação de descarboxilação. A gente tem a L-histidina de um lado, a gente tem uma enzima chamada L-histidina decarboxilase, que tem como cofator o piridoxal 5-fosfato, que é a vitamina B6, dando, então, origem à histamina, tá? Então, eu tenho uma reação de descarboxilação. Bem, ela foi descoberta em 1910, ela é produzida e estocada em altas concentrações em grânulos secretórios de células mastócitos e basófilos, mas também em células enterocromafins do estômago, dos linfonodos e do timo. Ela tem funções múltiplas na dependência do receptor que ela ocupa. E aqui a gente já quebra um paradigma. Histamina é importante, faz parte da nossa fisiologia. O grande problema é quando ela está em quantidade inadequada. Ela tem, para isso, exercer suas atividades, 4 receptores diferentes, que é o 1, o 2, o 3 e o 4. Ela é metabolizada
essencialmente pela deaminoxidase, mas a gente também tem a N-metiltransferase, né, histamina N-metiltransferase, que é para a metabolização da histamina intracelular, através da reação de metilação. Então, a maior parte da histamina é metabolizada pela DAO, e a histamina que é produzida dentro das células é metabolizada pela a histamina N-metiltransferase. Então, a metabolização da histamina, né? A DAO pode metabolizar não só a histamina, mas outras aminas biogênicas. Então, ó, aqui a gente já tem uma questão, né? Como a putrescina e a cadaverina, que são produzidas pelas proteobactérias, principalmente nos intestinos, em contato com os aminoácidos da dieta. E essa reação é catalisada pelo cobre e é altamente ativa nos intestinos. Então, aqui, meus queridos, lembra que eu falei, a DAO, ela pode ter uma atividade preservada e ainda assim eu ter histamina demais, tá? Principalmente se eu tenho, por exemplo, uma disbiose intestinal com um excesso de proteobactérias produzindo putrescina e cadaverina. Todas as aminas biogênicas precisam da deaminoxidase para serem metabolizadas. A HNMT, ela é seletiva para a histamina, diferente da DAO, tá? Essa reação intracelular, lembra que eu falei que é uma reação de metilação, portanto, ela é dependente do SAMe, justamente por isso, tá? Então, em mamíferos, a expressão da DAO é restrita a alguns tecidos, né? Principalmente intestino delgado, cólon ascendente, placenta e rins. Nos intestinos, a atividade da DAO ela aumenta progressivamente a partir do duodeno até o íleo e está localizada especialmente na vilosidade intestinal. E por que ela aumenta a sua atividade a partir do duodeno até o íleo? Por causa do aumento da população microbiana, que faz também esta conversão, como eu vou mostrar para vocês, tá? Em contraste, a enzima HNMT, ela expressa em vários tecidos, tá? Principalmente nos rins e no fígado, mas também no baço, no cólon, na próstata, nos ovários, nas células da medula espinhal, na traqueia do sistema respiratório. Ela é uma proteína citosólica responsável pela inativação da histamina intracelular, tá? E pode ser sintetizada na célula ou incorporada do espaço extracelular, se ligando a um receptor de transporte de transmembrana, tá? Então, ou seja, para a gente interessa muito mais a histamina, a deaminoxidase, tá? Porque ela é que metaboliza o que está fora da célula. Então, aqui a gente tem a histamina, aqui do lado esquerdo, né, a deaminoxidase, e aí ela vai fazer o primeiro passo dessa metabolização da histamina, depois o segundo passo vem pela ALDH, e depois, no final, a gente então tem a formação do imidazol, do ácido imidazol acético, ribosídeo, tá? A gente está, obviamente, olhando mais aqui a metabolização pela DAO, tá? Lembrar que a LDH, que vem depois da DAO, né, o próximo passo da metabolização da histamina, é a mesma enzima que metaboliza o acetaldeído metabólito do álcool. Justamente por isso que o álcool pode precipitar uma necessidade maior de DAO. E muitas pessoas têm intolerância ao álcool, né? Principalmente se for fermentado, né? Porque também aí eu vou ter histamina também ser produzida naquela substância, né? Eu posso ter um retardo da metabolização desse álcool e o excesso de álcool retardar a metabolização da histamina, tá? A histamina nos intestinos. Então, os intestinos são a porta de entrada para a histamina de origem alimentar, como eu falei para vocês. Ela também é sintetizada pela microbiota intestinal. Então, isso aqui é muito importante, tá? Por quê? Porque às vezes eu posso ter a histamina sendo metabolizada no próprio alimento, através da microbiota do ar, só que eu posso ter a histamina sendo produzida dentro dos intestinos através da microbiota intestinal. Tá? Então aqui, meus queridos, eu posso ter atividade da DAO normal e mesmo assim ter um aumento de histamina por causa do aumento de uma microbiota que faz essa síntese. Então, a DAO é a principal enzima controlando essa histamina, entretanto, ela é responsável também pela metabolização das outras aminas biogênicas nessa localização, como tiramina, da tirosina,
putrescina da ornitina e cadaverina da lisina. Todas vão passar pela metabolização da DAO. As outras aminas também são sintetizadas pela microbiota nos intestinos em contato com esses aminoácidos, principalmente quando eu tenho uma microbiota mais proteolítica. Então, a descarboxilação é uma estratégia de sobrevivência para a microbiota. É a forma como a microbiota tem de tirar energia, tá? Ou de se alimentar. E isso vai acontecer principalmente em ambientes mais ácidos ou quando há escassez de substratos, por exemplo, fibras e prebióticos no geral. Então, isso aqui é muito comum em pacientes que consomem uma dieta mais carnívora, pacientes que estão em dieta low carb, que muitas vezes restringe demais, né, os vegetais e as fibras. A microbiota se vê diante de um ambiente em que eu tenho um excesso de aminoácidos por um consumo aumentado de proteínas, e cá entre nós, meus queridos, nós estamos passando por isso agora, principalmente com o uso das canetas, né, emagrecedoras, porque a gente bate na tecla que precisa ingerir proteína por causa da possibilidade da perda da massa muscular. E aí o pessoal vai lá e exagera na proteína, né? Não come mais nada, só come o bife, só come... Então, toda vez que eu fornecer aminoácidos demais para a microbiota, eu posso modular a essa microbiota para que ela só se alimente de aminoácidos. E quando ela faz isso, ela faz essa reação de descarboxilação da histidina, ela também gera histamina, tá? Mesmo que eu tenha uma atividade normal da DAO, eu posso ter, então, um excesso de histamina intestinal, tá? Além disso, eu tenho aqui a histamina, né, em queijos, carne fermentada, derivados vegetais e bebidas fermentadas. Muitas bactérias produtoras de ácido lático também são micro-organismos produtores de histamina, tá? Olha aqui, lactobacilos, inclusive, da família dos lactobacilos. Isso aqui é importante, meus queridos, porque às vezes o que acontece? Uma suplementação de probióticos pode ser a gota d'água que faltava para o paciente começar a manifestar os sintomas de excesso de histamina, tá? Então, às vezes, claro, o pessoal está querendo tratar o intestino, querendo melhorar a saúde intestinal e coloca várias famílias de lactobacilos numa quantidade excessiva e esse paciente começa a ter sintomas a partir do uso do probiótico, que a princípio é super saudável, claro, né, para a maioria das pessoas, porém, esse probiótico, na vigência de excesso de aminoácidos dentro da luz intestinal, começar a produzir histamina e as outras aminas biogênicas, que todas vão depender da metabolização da DAO. Então, quais são os alimentos que basicamente contêm histamina, né? Qualquer alimento que foi submetido a uma modificação microbiana, estragado ou não. Por que eu estou falando estragado, né? Porque alimentos proteicos estragados têm quantidades absurdas de histamina, tá? Mas eu posso ter um alimento que não foi estragado, né? Então, mas ele foi curado, né? Como queijo, como carnes, por exemplo, que no Nordeste a gente chama carne do sol, carne seca, tá? Esses alimentos contêm mais histamina. Qualquer alimento, então, fermentado, como, por exemplo, queijo, cerveja, e o próprio vinho, né? Uma meta-análise de 2018, com um estudo de 1959 a 2013, identificou 98% dos casos de intoxicação histamínica ocorriam por peixe, principalmente peixe enlatado, então sardinha, atum, né? E o restante por queijo, principalmente se aquilo foi mantido muito tempo guardado, tá? Então aqui, mais ou menos, o conteúdo de histamina de alimentos, tá? Então, aqui, frutas, nuts, né, vegetais, legumes, cereais, chocolates, temperos, tá? Ó, chocolate contém histamina, café contém histamina, tá? Que são alimentos muito consumidos, né? E muito apreciados, principalmente aqui no Brasil. As bebidas alcoólicas, né? Então, a gente tem aqui cerveja, vinho branco e vinho tinto. Quando a gente compara entre eles, né, o pior é o vinho tinto, tá? Então, ali a concentração máxima, né, de 55 miligramas por quilo de vinho tinto é mais do que o dobro do que é encontrado na cerveja, tá? Lembrar também que castanhas, olha aqui os nuts, né? Tem uma quantidade considerável. Vegetais aqui são vegetais que foram fermentados, tá? Então, por exemplo, o chucrute, né? O sauerkraut que a gente chama, tá?
E produtos de peixe. Meus queridos, se chocolate tinha bastante, né? Se vinho tinto tinha bastante, olha aqui peixes enlatados. 657 miligramas por quilo. É altíssima, tá? A quantidade de histamina. Então, mesmo que o paciente não tenha uma baixa atividade de histamina, se ele consome muito peixe enlatado, se ele tem uma microbiota que está modulada para se alimentar ou para tirar o seu carbono, descarboxilar alimentos ricos em aminoácidos, ela vai produzir não só histamina, como putrescina, cadaverina, né? Como a gente mostrou lá atrás, ou tiramina, que todas vão precisar da DAO. Então, às vezes, a DAO não tem problema da atividade. O problema é a sobrecarga, tá? Carnes também, e aqui embaixo, ó, carnes que são fermentadas a seco, né? Então, que são curadas, tipo salames, né? Por exemplo, o Ramon, né? Espanhol, que a gente sabe, né? Estamos aí com espanhóis aqui com a gente, tá? Também acaba contendo muita histamina, tá? E aqui, na dependência, né, da onde veio o leite, né, principalmente, né? Então, leite cru, né, leite que não foi pasteurizado, obviamente, vai ter mais histamina, porque tem mais microbiota nesse leite, tá? E aí a gente fala da intoxicação histamínica, que ela ocorre quando a gente consome alimentos intoxicados pela histamina, excedendo nossa capacidade de metabolizar. Isso daí já não é mais o conteúdo normal de histamina, tá? Então é um alimento estragado. Ela normalmente acontece em surtos, quando outras pessoas consomem o mesmo alimento estragado, então em restaurantes, festas de final de ano, quando as pessoas deixam o alimento aquecido ali em cima da mesa há muito tempo, né? Ou ele foi cozido, esquentado e deixado ali em cima do fogão por muito tempo, tá? E esses sintomas se iniciam bem rápido após a ingestão e podem durar algumas horas, tá? Os sintomas são alterações na pele, como vermelhidão, prurido, edema, sintomas gastrointestinais, como náuseas, diarreia, queda da pressão arterial pela vasodilatação causada pela histamina, cefaleia, tipo enxaqueca, e pode levar à morte, tá? Por choque. Isso é muito sério, a intoxicação histamínica. Então, o ideal seria que a gente tivesse DAO também para esses casos de intoxicação, quando a gente identifica que o alimento continha histamina demais. E aí, se dá altas doses de DAO, de deaminoxidase, pode salvar a vida desses pacientes, tá? Então, além de tudo, a gente tem potenciadores histamínicos, tá? Que seria isso? Olha, eu tenho uma DAO funcionando normal, eu não tenho nenhum problema genético, tá? Eu não tenho nenhum problema intestinal, das vilosidades intestinais, mas eu tenho muitas aminas biogênicas sendo produzidas, porque eu tenho uma microbiota que produz muita amina biogênica. O que vai acontecer? Eu vou aumentar a possibilidade dessa histamina entrar na fila para ser metabolizada, tá? Fazendo com que eu tenha um represamento dessa histamina. O álcool, como eu mostrei para vocês, é um potenciador. E também vitamina B6 em altas doses, tá? Então, os pacientes que, por algum motivo inadvertido, consumiu B6 em altas doses, por quê? Lembrando que a B6 é um cofator, né, da transformação da L-histidina em histamina, tá? Então, aqui eu tenho numa pessoa saudável, né? Aqui do lado esquerdo, a histamina, e a DAO, né? Aqui o verdinho é a DAO. Então, ela é metabolizada, lembrando que a DAO, ela está principalmente aqui na vilosidade, tá? Na parede dos intestinos. Então, passa um pouquinho de histamina para o sangue, mas não tem problema, tá? Na intoxicação histamínica, que é aquilo que eu mostrei para vocês, o alimento foi estragado, eu posso ter a DAO normal, mas a histamina é excessiva. E ela acaba sendo absorvida em grande quantidade, podendo levar ao choque e à morte. Na intolerância histamínica, a gente tem uma DAO que não funciona direito, tá? E aí, justamente, ela não funciona direito, a sua atividade é mais baixa. E aí a histamina consegue ser absorvida em maior quantidade, tá? E aí eu gosto do termo de estaminose intestinal, porque a estaminose intestinal, ela traduz o quê? Toda causa de aumento de histamina intestinal. Não necessariamente
a intolerância histamínica, tá? Então, toda histamina de origem intestinal, ela é uma desordem resultante da degradação diminuída da histamina pela DAO, por exemplo, por intolerância, ou pela formação exacerbada de histamina ou de outras aminas biogênicas que competem pela mesma DAO, mesmo com a DAO funcionando normal. E aí, sempre me surge essa pergunta quando eu falo de intolerância histamínica. A intolerância histamínica pode ser transitória? Ou a estaminose intestinal pode ser transitória? Pode. Tá? Por quê? Porque eu posso ter uma intolerância histamínica porque, lembrando que a DAO é expressa na velocidade, correto? Se eu tiver alguma alteração da vilosidade com processos inflamatórios, com excesso de microbiota em crescimento, eu posso ter uma diminuição da DAO disponível. E aí, a partir do momento que eu tratar esse paciente dessas condições, aí eu volto a ter uma DAO numa quantidade suficiente. Tá? Agora, quando eu tenho uma disbiose intestinal, principalmente com hipercrescimento microbiano em delgado, a microbiota atrapalha o contato da DAO com a histamina, tá? Podendo fazer com que haja uma menor metabolização da histamina. Mas, além disso, lembrando que microbiota em hipercrescimento nessa localização também pode produzir muita histamina, tá? Causando, então, um excesso de histamina. Então, causas da baixa atividade da DAO. Os polimorfismos genéticos, eu cito aqui uma homozigose para um dos polimorfismos, mas ela é poligênica, tá? Então, não existe um gene único que determina a baixa atividade da DAO. Ela tem vários genes. O mais comum é a homozigose do RS20-52129. Qualquer doença que afete a integridade da mucosa intestinal pode afetar a atividade da DAO. Então, eu citei o exemplo aí da SIBO, eu citei o exemplo da doença de Crohn, por exemplo. Qualquer barreira entre a histamina e a DAO por um hipercrescimento microbiano pode levar a uma baixa atividade da DAO, ou, na verdade, um excesso de histamina intestinal. E alguns medicamentos e hormônios, como a cloroquina, diminui a atividade da DAO, o ácido clavulânico, tá? Então, antibiótico, a tiamina, vitamina B1, a acetilcisteína, que a gente ama tanto, tá? Mas ela também pode diminuir a atividade da DAO, e o próprio anti-inflamatório diclofenaco, tá? Então, muito importante quando a gente tem paciente que não tinha sintoma, começou a tomar medicação e piorou a sintomatologia, a gente tem que ficar esperto. Tá? Pode ser por causa da medicação. E, na verdade, a medicação ela só antecipou um problema que já acontecia. Ok? E outra coisa, intolerância histamínica é muito mais comum em mulher. Tá? 80% das pessoas que sofrem de intolerância histamínica são mulheres, o que faz pensar que existe alguma coisa relativa às diferenças hormonais. Por quê? Porque o gene que está relacionado à intolerância histamínica, os genes, não estão genes específicos do cromossomo X. Então, não é isso. Ok? Só um minutinho aqui, deixa eu só abrir aqui da porta. Passaria essa gata aqui. Pronto. Tinha prendido ela sem querer aqui. Tá? Então, não está relativo ao cromossomo X. Então, se não é relativo ao cromossomo X, então não tem a ver com o fato de só a mulher ter esse gene, por que que mais mulheres sofrem com estaminose do que os homens? E aí a gente pensou, deve ter alguma coisa hormonal. E aí, na verdade, existe, tá? Olha só, aqui embaixo a gente vê que histamina, ao ocupar o seu receptor chamado H1, ela aumenta estrogênio. E estrogênio aumentado aumenta a histamina. Então, mulheres com predominância estrogênica, com doenças típicas da predominância estrogênica, pega aí um caderninho. Importante isso. Mulheres com lipedema, mulheres com endometriose, tá? Podem ter mais histamina. Então, essas mulheres podem se beneficiar também do uso da DAO.
tá? Lembrando que histamina causa vasodilatação. E justamente por causar vasodilatação, pior edema, tá? Que também está relacionado com estrogênio. Então, sintomas, né, do excesso de histamina. Então, a gente tem aqui, como já foi brilhantemente falado anteriormente, mas só para a gente reforçar, dependendo do receptor que ela ocupa, né, H1, H2 ou H3, eu posso ter, então, um sintoma diferente, e claro, na dependência, obviamente, do sistema aonde ela se encontra. Então, eu tenho aqui, no sistema respiratório, a histamina, ao ocupar os receptores H1, H2, H3, ela vai trazer aqueles sintomas típicos de rinite, rinorreia, congestão nasal, espirros, dispneia. No sistema nervoso central, dores de cabeça e tonturas, mas vocês vão ver que os sintomas do excesso de histamina vão além. E essa dor de cabeça normalmente tem a característica de enxaqueca. Lembra que a histamina causa vasodilatação? Então, é aquela sensação de cefaleia pulsátil que a gente diz, tá? É muito comum a gente falar de quem tem enxaqueca depois da noite do queijo e vinho. Olha só, queijo e vinho cheio de histamina, né? É muito comum, tá? No sistema circulatório, ela vai ocupar os receptores H1 e H2, levando a taquicardia e pode levar hipotensão e colapso, que é o que acontece na intoxicação histamínica, ok? E na pele, ao ocupar os receptores H1, H2 e H4, ela vai levar a prurido, o flush cutâneo, piora rosácea, por exemplo, ok? Urticárias, eczemas e edemas. No trato gastrointestinal, ela vai desenvolver, portanto, né, quando a histamina está alta, pode ter náuseas, vômitos, eu posso ter uma alternância entre diarreia e constipação intestinal, além de dor abdominal, a sensação de plenitude pós-prandial, ou seja, após a refeição, além da flatulência e da distensão abdominal. Lembrando ainda que no sistema nervoso central, o excesso de histamina leva a insônia, agitação psicomotora, às vezes, muitas vezes, confundido com síndrome ansiosa, porque dá taquicardia pela vasodilatação, né? Além de TDAH e pânico. Ou seja, a histamina ela está escondida em muitos dos nossos pacientes que poderiam estar se beneficiando de uma suplementação de deaminoxidase. E que às vezes a gente nem tem ideia que isso pode acontecer. Então, no caso dos pacientes disbióticos, é frequente a confusão sintomatológica quanto à concomitância, né? Porque a microbiota produz histamina, produz outras aminas biogênicas que competem pela DAO e ainda atrapalha a ação da DAO no delgado, né? Além disso tudo, a microbiota disfuncional aumenta a permeabilidade, que aumenta a absorção de histamina, né? Isso vai virando uma bola de neve. E sem falar na síndrome da ativação mastocitária, que está muito comum atualmente, né? Que os mastócitos, eles fazem parte da imunidade inata e ficam principalmente na pele, mucosa e trato gastrointestinal, onde participam de respostas contra agressões e alérgenos. Na síndrome de ativação mastocitária, o problema é uma desregulação da atividade dessas células, com liberação excessiva de histamina e outros mediadores, mesmo sem proliferação mastocitária, tá? Além disso, os sintomas costumam ser episódicos, envolvendo pele, tudo aquilo que a gente falou de excesso de histamina, tá? E os gatilhos podem ser variados, tá? A histamina, especificamente, pode contribuir para vários sintomas clássicos associados, então, a reações alérgicas agudas, incluindo aquelas vistas na síndrome de ativação mastocitária, tá? Então, como a cefaleia, náusea, prurido, né? O flush, a hipersecreção gástrica, congestão e um entupimento nasal, tá? Então, o tratamento da síndrome de ativação mastocitária, ele é complexo e acaba se baseando em 3 pilares: controlar os sintomas, bloquear ou acelerar a metabolização dos mediadores liberados pelo mastócito, como a histamina. Então, aqui entra novamente uma indicação da deaminoxidase, tá? Síndrome da ativação mastocitária, e evitar os gatilhos que desencadeiam as crises.
Denise, então como é que a gente faz diagnóstico, né? O clássico seria fazer uma dosagem da DAO em biópsia intestinal e dosar histamina fecal, ou a gente pode dosar essa histamina na urina, como eu vou mostrar para vocês, que aí a gente chama de metilhistamina, tá? É necessário excluir outras causas de histamina sérica alta, como a mastocitose, né? E aí a gente pode usar para isso a dosagem de IgE e triptase. Na anamnese, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente pode fazer, mas a medir a atividade da DAO sérica não exclui as causas intestinais. Lembra que eu falei? Então, se eu peço a atividade da DAO sérica e vem normal, mas o paciente tem clínica, eu posso usar a deaminoxidase, tá? Então, aqui na anamnese, né, a gente diz que tem intolerância ou estaminose, mais 2 ou mais sintomas, né? A gente tem que afastar as alergias alimentares e a mastocitose e outras patologias gastrointestinais e as drogas inibidoras da atividade da DAO que eu mostrei para vocês, tá? Aí, além da suplementação com a deaminoxidase, a gente faz a exclusão da histamina numa dieta baixa em histamina, de 4 a 8 semanas, né? Lembrar do paciente fazer um recordatório alimentar para mostrar os sintomas que apresentou quando consumia a histamina, tá? Ou haver melhora da sintomatologia quando a gente tira a histamina da dieta. Tá? Quais são os outros testes complementares? A determinação da atividade enzimática da DAO, a provocação de histamina, eu tomaria muito cuidado com isso, né? A gente também tem o prick test para histaminas, né? Então, assim, para que a gente dosa nas mucosas, a identificação dos polimorfismos genéticos e determinação de metabolismo, biomarcadores de metabolismo da histamina, por exemplo, na urina ou nas fezes, como eu falei, que a gente pode dosar a histamina nas fezes também. Tá? Como que é, então, o tratamento da histaminose? Tá? Primeiro, a gente tem que entrar com uma dieta baixa em histamina, né? Lembrar que os alimentos que aumentam outras aminas biogênicas podem influenciar também, como a carne vermelha, especialmente carne moída. E por que carne moída, Denise? Porque quanto maior a área de contato da proteína com o ar, maior a chance da microbiota produzir, a microbiota do ar, produzir histamina. Então, olha só, muita gente não sabe que a carne moída pode ter mais histamina que a carne normal. Principalmente se aquela carne foi moída e deixada naquela embalagem no mercado, na geladeira do mercado. Ela não foi moída na hora. Então, o ideal, principalmente para pacientes com intolerância histamínica diagnosticada, que esses pacientes não consumam alimento que ficou conservado na geladeira, tá? Então, se for consumir carne moída na hora, peixes, né? De preferência, o mais fresco possível, tá? Para que não haja o acúmulo de histamina. E, obviamente, suplementar a DAO. Ela vai ajudar na degradação não só da histamina, mas das outras aminas biogênicas, pode ajudar no tratamento de pacientes com disbiose, pacientes que consomem dietas carnívoras, com pacientes que consomem, por exemplo, cloroquina para artrite reumatoide. Eu não consigo tirar a cloroquina, que nós sabemos que diminui a atividade da DAO. Então, como é que eu vou fazer? Vai dar DAO para esse paciente, tá? Então, aqui, lembrando, né, alimentos que são muito altos em histamina, então, queijos curados, queijo ralado, peixes oleosos, né, principalmente enlatados e semi-preservados, ou seja, no sal, por exemplo, né, produtos de carne que são fermentados ou que são curados, como um salame, né? Além disso, tomates, espinafre, os cítricos, morango, vinho, cerveja, café e chocolate. Nossa, pronto, acabou tudo que é bom, né? Difícil, né? A gente sabe que a histamina também aumentou após a Covid, pode haver uma relação também entre persistência de sintomas intestinais após o Covid com a estaminose intestinal, ainda não é nada conclusivo, mas a gente tem estudo aqui mostrando, né, esse estudo foi retirado, né, mas aqui a gente tem esse outro estudo mostrando que famotidina, né, que é um bloqueador H2, né, que é um dos receptores da histamina, né, histamina, células mastocitárias e outros mecanismos estão envolvidos também na persistência da doença da Covid longa, tá?
Então, vamos então para o Dalgest, né? Ele é um ativo enzimático de alta performance, como vocês viram, extraído do rim suíno, né? Que fornece a deaminoxidase com atividade mínima de 0,10 a 0,30 mU por miligrama. Ao aumentar os níveis de DAO e formar uma barreira que impede a absorção da histamina pela circulação sistêmica, porque ela vai metabolizar antes, né? Ela favorece a eliminação de toxinas, reduz a inflamação local, auxilia no equilíbrio da microbiota, e esses efeitos se refletem na melhora desses sintomas como cefaleia, tontura, espirros, coriza, tudo aquilo que a gente comentou que são característicos do excesso de histamina. Então, aqui 82 voluntários com a idade de 18 a 65 anos, com diagnóstico de intolerância histamínica, administrando, então, uma cápsula por dia, contendo 4,2 miligramas de Dalgest. Aqui foi colocado 10 miligramas de vitamina C e 5 miligramas de catalase, então 20 minutos antes da refeição principal, durante 4 semanas. Então, todos os sintomas, né, menos um pouco do sistema circulatório, mas a maioria, sistema nervoso, trato gastrointestinal, respiratório e cutâneo, melhoraram após o início da suplementação do Dalgest, tá? Com vitamina C e catalase. Denise, o uso da DAO vai ser para sempre? Também outra coisa que muita gente me pergunta, né? É para sempre? Embora a resposta vai depender de condições específicas de cada paciente, né? Como causa da intolerância, por exemplo, se há um polimorfismo genético, o estado geral da saúde, a dieta que ele consome, né? Problemas, obviamente, também gastrointestinais, né? Que ele pode ter, esse paciente pode ter. Claro, o gênero, né? Se é mulher, como a gente sabe, a mulher tem mais, né? É possível que com a redução do estresse oxidativo causado pela suplementação, essa sintomatologia vá melhorar mesmo sem a DAO. E aqui nesse estudo a gente vê isso. Olha só que interessante, né? Esses pacientes, nesse artigo aqui, foi dado a suplementação da deaminoxidase, e esses pacientes foram avaliados por 5 semanas, tá? E da semana 3 à semana 5, eles não estavam usando a DAO, e todos os sintomas tiveram uma redução, mesmo após a retirada da DAO, tá? Isso quer dizer o quê? Eles não voltaram para os efeitos iniciais, para o mesmo patamar inicial, tá? Então, e por que isso? Né? Provavelmente pela diminuição do estresse oxidativo causado pela suplementação da DAO. Aqui, neste artigo, é só deaminoxidase, não tinha vitamina C, não tinha catalase, ok? Então, eu acho muito inteligente que a gente associe a DAO, a Dalgest com outras coisas, tá? Lembrar que a Dalgest, a dose é 4,2 miligramas em cápsulas gastroresistentes, tá? Eu achei bem legal saber que a Dalgest a gente pode associar com outras substâncias, tá? Inclusive na mesma cápsula, né? E eu coloquei aqui uma dose mais alta de vitamina C, pensando também porque a vitamina C, ela é um cofator, tá, para a metabolização da histamina, pela DAO do paciente. Então, eu reduzir estresse oxidativo e fornecer essa vitamina C também vai me ajudar. Vitamina B6, lembrar que só vitamina B6 em altas doses, que é ruim, tá? E vitamina B6 até 30 miligramas também é cofator. Eu usaria também uma quercetina junto, tá? Porque ela também é potencializadora da atividade da DAO. O DIMPLES, né, com certeza, também pela redução do estresse oxidativo. Eu colocaria também proteases digestivas, como a betaína cloridrato, a pancreatina e até a protease alcalina. Por quê? Porque eu vou otimizar a digestão proteica e, com isso, possibilitar que a gente consiga absorver melhor a proteína e essa proteína vá menos para a microbiota fermentar. É isso, eu estou aqui à disposição para retirar, responder dúvidas de vocês. Obrigada, doutora Denise, foi um Imagina. prazer, foi Tem ótimo, né? bastante Que coisa, aula, né? é muito conteúdo, né? Então, muito obrigada. Tem algumas dúvidas aqui que eu vou fazer a pergunta para você. Também, se outras pessoas tiverem dúvidas, pode perguntar aqui para a gente que a gente vai respondendo.
A Alita, ela perguntou se é indicado utilizar antes de qualquer refeição ou apenas antes da refeição que tenha a histamina. Oi? Desculpa. A Alita perguntou se é indicado utilizar o Dalgest antes de qualquer refeição ou apenas antes da refeição que tenha a histamina. Tá. Para pacientes que têm estaminose, eu usaria todas as refeições, tá? Por quê? Porque vai comer proteína, né? Vai fazer estamina dentro do intestino, tá? Claro, para os pacientes que estão mais equilibrados, já não tem mais disbiose, né? O paciente está bem, eu faria mas, não, tá bem no dia a dia, não tem problema. Então, se eu for sair, vou tomar um vinho, né? Se eu vou comer um queijo, aí deixa reservado para isso, tá? Mas o que eu vejo nos meus pacientes disbióticos é melhor a gente usar em todas as refeições, tá? Principalmente as refeições que contêm proteína. Perfeito, muito obrigada. A próxima é da Fê. Essa dieta eu já fiz ela, só falta cortar os pulsos. Não era uma pergunta, era só um comentário mesmo. A Sofia, doutora Denise, é possível que haja sensibilidade à histamina no período menstrual e na ovulação? Beneficiaria ao tomar o DAO no ciclo inteiro? Então, aumenta, né, a sensibilidade histamínica quando o estrogênio está alto. Tá? Então, com certeza, poderia ajudar no controle de algumas sintomatologias. Mas aí, não vale a pena, talvez, usar no ciclo inteiro, né? Deixar, quando que a gente tem predominância do estrogênio? Na primeira fase do ciclo menstrual. Tá? E até a ovulação, onde a gente tem o pico do estrogênio. Então, para essas pacientes que sentem mais os efeitos de entupimento nasal e tudo mais, usar nessa primeira fase Essa do pergunta eu vou ciclo. fazer aqui para a Bia. O Dalgest tem opção vegana extraída do broto de ervilha? Qual a sua experiência em pessoas que se adaptam melhor com o VEG? Bom, como a gente apresentou no início, o Dalgest, ele é um extrato obtido 100% do rim suíno, então ele é 100% de origem natural, mais animal. Então, até o momento, infelizmente, a gente tem a opção somente animal. Não temos opção do broto de ervilha, por exemplo. Mas é até interessante a gente destacar que no estudo que foi realizado comparando a DAO proveniente de origem animal ou vegetal, o Dalgest, que é de origem animal, teve uma melhor performance. Então, mostrando que, apesar de ser de origem animal, a eficácia da atividade enzimática e dos benefícios para o paciente serão superiores. Obrigada, Bia. Doutora Denise, Imagina. se você quiser complementar, mas A gente vê que as de origem animal, né, até quando a gente está falando em, por exemplo, pancreatina, né, ela sempre tem uma força maior, né? Então, claro que a gente, né, a gente respeita o paciente que opta por isso, né, mas ele tem que estar ciente que a força enzimática é maior, tá, no produto animal. podemos considerar que todas as pessoas com desbiose podem ter estaminose? Sim, pode considerar. Tá? Claro, uns mais, outros menos, obviamente, como cada disbiose também, né, ela vai ser mais intensa ou menos intensa também, né? E claro, lembrando que tem atividade enzimática daquela pessoa, né? Então, às vezes, algumas pessoas vão tolerar uma elevação discreta da histamina, né? Algumas pessoas, qualquer elevação de histamina sendo produzida nos intestinos vai ser demais, né? E tem Então, mais claro uma que aqui. tem individualidade aí, né? Desculpa, tem mais uma aqui. Quem tem dermografismo pode indicar produção de estamina? Pode. Pode, pode sim, tá? Pode tentar fazer a suplementação. Pode, nem sempre vai dar uma estamina alta nas fezes ou uma estamina alta na urina. Então, o que que eu faço? Eu faço um teste terapêutico, tá? Então, a gente usa aí um mês, 40 dias e vê se a pessoa percebe, obviamente, né? Tentando fazer a dieta baixa em estamina, mas como alguém comentou aí, a dieta baixa em estamina, ela é uma dieta muito difícil de ser seguida a médio e longo prazo, porque ela é muito restrita, né? Então, fica difícil mesmo, né?
Principalmente se o paciente é disbiótico, ainda vai querer fazer o sistema síndrome do intestino irritável, vai querer fazer uma dieta baixa em FODMAS, ou seja, daqui a pouco não sobra nada, né, para essa pessoa. Então, num primeiro momento, dá uma reduzidinha na histamina e depois manter esse paciente com a DAO. Perfeito. E tem mais uma da Sabrina, mas se for tomar em todas as refeições, melhor não colocar a vitamina B6 e a quercetina, ou divide a dose em 3 doses. Aí não precisa estar na mesma cápsula, né? Você pode fazer separado, não tem problema, né? Eu usaria a quercetina 2 vezes, né? E a DAO, se for usar em todas as refeições, faz em cápsula separada, não tem problema. E ela vem uma Perfeito. cápsula pequenininha também, né? A Pequenininha, Dalgest. né? É. Temos mais duas. Genete, quem teve câncer de mama tem alguma restrição? Que eu saiba, não. Não, Débora, não vejo. quanto tempo de uso para obter resultados em pacientes com desbiose, rinites e prurido? Isso é muito individual também da disbiose, né? E do grau que ele está. Mas o que que a gente percebe normalmente? 1 semana, 10 dias, o paciente já tem melhora da Perfeito. E sintomatologia. a última aqui do Pedro. O DAO antes de gatilhos de ativação mastocitária, como exercícios físicos, mudança de temperatura, pode ser considerado uma boa estratégia? Pode, pode sim. A gente usa em pacientes com síndrome da ativação mastocitária, né? E principalmente quando é conhecido o gatilho, né? Como muito bem o Pedro falou, né? Exercício físico, mudança brusca de temperatura, né? O banho quente, né? Então tomar antes do banho e tal, vai reduzir. Muito obrigada, doutora Denise. Muito obrada a todos que Imagina. participaram do webinar. Eu tenho certeza que foi um conteúdo muito interessante aí para a gente aplicar na prática clínica, né? Ou quem é cliente nas farmácias de manipulação, poder prescrever e trazer isso para os visitadores. Agradeço muito o pessoal da Yala, Rita, Raul, da Bioibérica. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Bia, foi ótima a sua palestra, né? Como sempre, representando Galena, né? Para a Galena é um prazer tê-los aqui. E muita boa noite. O conteúdo vai ficar gravado, vamos disponibilizar no nosso YouTube. E também amanhã enviaremos todo o material, o conteúdo, as lâminas técnicas, os informes científicos da UGEST para vocês poderem se aprimorar mais e ficamos à disposição caso tenham alguma dúvida.